Beijo na esposa, deixa os filhos na casa dele, com uma farda e fala, hoje eu vou lá pegar 30 anos de cadeia. A nossa tropa não quer ninguém bom de tiro. Um moleque na comunidade falar pra ele, atira, ele atira. Atirar é fácil, cara. Qualquer um atira. Do centro, fui pra rota, fiquei esses 5 anos operando. Foi uma fase muito boa pra mim, que foi de 95 a 2000. Por quê? Porque era o auge dos rouba-banco em São Paulo. Então, tinha muito roubo, tinha muita ocorrência. A tropa era uma tropa muito boa. Ó, eu vou falar um negócio agora também, que não sei se isso vai me gerar problema, mas na minha época a rota tinha o dobro de policiais que tem hoje. Dobro, pelo menos assim, 2/3 do que hoje tem 2/3 só perto do efetivo que tinha na minha época. Entendeu? Então eu peguei uma rota com mais estrutura do que tem hoje. Hoje eles têm melhor armamento, melhor fardamento, melhor viatura. Eu trabalhava sem colete, não tinha colete na minha época no início. Então, mas tinha mais efetivo e viatura. O que é interessante, a rota ela trabalha muito esquema de pelotão, não é viatura sozinha. Porque quando você troca tiro com vagabundo, isso é muito... Eu tenho dó, cara. E eu falava por isso que eu era toda hora expulso de escola de formação. Eu fui expulso 2 vezes dando aula e eu fui bloqueado. Eu nunca mais pude dar aula operacional. Eu só dava aula de direito. Eu acabei indo fazer minha faculdade de direito e me especializei na magistratura em processo penal para poder dar aula de direito. Porque a gente dá aula na polícia ganhava hora-aula. Sim. Porque a aula operacional... Eu cheguei a ser retirado de dentro da sala de aula 2 vezes. Porque qual que é uma coisa que era muito ruim pra mim, cara. O Glauber é assim, mano. Eu tenho muita dificuldade de achar que um cara deixa a esposa, dá um beijo na esposa, deixa os filhos na casa dele, faz a barba, coloca uma farda e fala, hoje eu vou lá pegar 30 anos de cadeia. Cara, não é assim, velho. Não é. A polícia... Os caras que acabam presos por erro operacional é erro sucessivo, é tipo queda de avião. Sabe esses programas que você assiste? O avião caiu, vem uma sequência de erros. A polícia é a mesma coisa. Eu não tô falando dos polícia bandido. Claro. Tô falando do policial que dá um disparo na hora errada, que se excede na hora de levantar trampo e acaba... espancando, torturando, fazendo alguma merda. Ou seja, esses desvios de conduta, eles vêm de sequências de erro que poderiam ser minimizadas para não chegar nesse ponto. E aí vem erro principalmente de supervisão, de comando. E, cara, eu sempre fui um cara que, a hora que eu ia dar aula operacional, eu chegava porque eu dava aula para sargento e para tenente, então para cadete, né? Eu chegava para os caras e falava assim, ó, a nossa tropa não quer ninguém bom de tiro, corajoso para atirar. Se eu der uma arma na mão de um moleque na comunidade e falar para ele, atira, ele atira. Atirar é fácil, cara. Qualquer um atira. O problema é você entender quando e qual a consequência daquele tiro. Quando você for um chefe de sargento a oficial que sabe exatamente avaliar isso daí, a tropa começa a te admirar. Porque a tropa vai falar assim, ó, chama o tenente Glauber lá, que ele vai resolver nosso BO aqui rapidinho. Ele vai saber explicar tudo, ele vai saber como eu devo, inclusive, apresentar essa ocorrência. Se os caras falar assim, ó, chama o tenente Glauber. Não, mano, espera, que ele vai vir aqui, ele vai arrumar uma puta zica. É porque você é ruim. Você não tá fazendo o seu papel de comandante. O papel de comandante é aquele cara que orienta e a tropa não comete erro. Porque o dia que o seu policial for pra cadeia ou pro caixão, você tem que se sentir culpado, velho. Você tinha obrigação de orientar ele, você tinha obrigação de instruir, entendeu? Então, cara, eu sempre fui um cara admirado na rota, nos lugares que eu trabalhei, porque eu tinha muito mais visão do pós do que do simplesmente troca de tiro, cara. Ô meu, cadê as testemunhas? Cadê câmera? Pra onde ejeta um estojo? Qual a distância do tiro? Cada um abre o leque, separa os 3 aí e conta a ocorrência. Agora você imagina aqueles 2 soldados recruta, fizeram 1 ano de escola. Ah, a escola é muito boa? É, cara. Você pega o currículo de um curso de formação, ele é completaço. É aula de tudo. Só que a aula é uma coisa, mano. A hora que você tá na rua e você tromba com o bicho e o negócio daquele estouro, porque a troca de tiro é rápida, né?
Quando você vê, tem cara caído, tem gente olhando, tem cara fazendo imagem, tá tudo cagado o lugar ali. E aí, tem muito cara que vai apresentar ocorrência, um colega não fala com o outro, mano. Aí você chega, você não tem experiência, você conversa com um, conversa com o outro, você fala, um tá mentindo. E não é isso. É porque a visão de um não é a visão do outro. Existia um trabalho de psicologia de liderança lá na PM, de um cursinho que a gente fazia, você contava uma história pro primeiro e ia repassando até o 30º. Esquece. Mano, a história era toda errada no 30º. Cada um bota o seu salzinho. E a ocorrência é a mesma coisa. Quando eu trombo com o bicho aqui, ó, eu vejo um negócio. Você sai correndo pra lá, você vê outra coisa. Concordo. Então, o certo é o quê? Os dois conversarem e na hora de apresentar para qualquer autoridade, já conversaram e tem um padrão ali do que aconteceu. Até porque isso acaba sendo extremamente necessário porque a autoridade não entende, né? Ela não estava lá. Então, assim, porque parece que o polícia tem que combinar. Não é combinar. É porque se cada um mostrar a tua visão, a autoridade vai interpretar errado como se, a versão não casa. Então prende os dois. E você quer ver, né, cara? A gente deve ter até hoje, cara. Até hoje a gente deve ter instrutor que não tem experiência prática, ele só estuda o direito ali, com a visão dele, ou de algum cursinho, ou de qualquer outro cara que não tem experiência prática, e inventa aquelas premissas do tipo assim, tiro nas costas, não dá legítima defesa. É execução. O que eu ouvi na minha vida, tiro nas costas é execução. Isso aí é mentira, cara. Eu tenho uma ocorrência no Jardim São Luís que eu baleei um moleque de 14 anos com tiro na nuca. Eu nem denunciado fui. Meu amigo, você tá correndo, o cara ele atira e vira. É tudo dinâmico. Nós temos a morte do Tenente Fortes no 5º Batalhão lá em São Paulo. Ele correndo atrás do cara, o cara deu um disparo, catou na testa do tenente. Matou na hora. Então, não é o local do disparo. É a dinâmica dos fatos. Eu tenho uma ocorrência. O oficial da corregedoria queria me dar voz de prisão porque o ladrão tava com tiro na mão. Aí, sabe o que ele falava pra todo mundo? Não, tiro na mão, o cara tava se protegendo. É foda. Quer dizer, com uma mão ele tá atirando, com a outra ele não pode tomar tiro. Velho, tem uns cara, mano, que eles se acham técnico de polícia. Tem gente que tem cabelo colorido e já se acha técnico. Imagina os polícia que são policiais, mas nunca viram nada, não patrulharam, só estuda no caderninho e já se acha técnico também. Esse é pior ainda, porque ele tem certeza que ele é técnico. E não é, mano. Não é.